Bom dia, abençoado seja o nosso dia, em nome de Jesus. Vamos começar nossa sexta-feira rendendo graças ao Senhor, dizendo que Ele é santo, que Ele é Rei, que Ele é Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa, Ele é o Senhor da nossa família. E é por isso que no dia de hoje, no dia de sexta-feira, nós nos reunimos aqui no grupo e temos esse propósito, onde nós colocamos a nossa família no altar do Senhor, porque nós entendemos que a nossa família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Nada, absolutamente nada pode ser mais importante para um cristão do que a sua própria família. A palavra do Senhor nos instrui a amar primeiramente a Deus, né? Abra sua Bíblia lá em Mateus 22 e do versículo 37 ao versículo 39 diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Quer um próximo mais próximo de você do que o seu marido? Do que os seus filhos? Não, né? A gente vê que o nosso primeiro ministério é a família, né? É na família que a gente vai estreitar os nossos laços, que a gente vai lidar com personalidades diferentes, com opiniões diferentes, e a gente aprende, né, a colocar em prática, amar o nosso próximo como a si mesmo. Mesmo muitas das vezes nós somos sendo tão diferentes, nós aprendemos a respeitar, né, as diferenças, nós aprendemos a conviver com essas diferenças, nós aprendemos a amar mesmo sendo diferentes, né? Então, em primeiro lugar, vem Deus na nossa vida. Amar Ele sobre todas as coisas, né? Ele é soberano, Ele tem a nossa primícia, Ele está em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem Deus. Em segundo lugar vem a família. E em terceiro lugar vem a obra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vê muitas pessoas que acabam se entregando tanto, sabe, para a obra de Deus e acabam esquecendo que o seu primeiro ministério é a sua família. A sua família também faz parte da obra de Deus, sabe? O Senhor, Ele te concedeu um marido para você ser auxiliadora dele. Você tem um papel fundamental na vida do seu marido. Você tem um papel fundamental e, além de ser fundamental, esse papel, ele é insubstituível. Essa é a palavra que eu queria usar, né? Hoje em dia, nós às vezes nos doamos tanto, né, a uma empresa, vestimos a camisa. Só que aí quando não está mais bom para a empresa nos substitui, né? Contrata um outro funcionário. Mas a nossa família, ela não pode, sabe, perder o seu lugar de importância na nossa vida. Temos sim que trabalhar, temos sim que ter sonhos, temos sim que almejar conquistar muitas coisas. Mas a nossa primeira conquista tem que ser ganhar a nossa família para Jesus, sabe? Ter realmente a nossa família no altar de Deus. Não é por acaso que o Senhor deu esse nome para esse propósito, porque esse é o desejo do Senhor, ver a minha família e a sua família no altar dele, servindo a Ele. Amém? Glória a Deus. Então hoje já começamos aprendendo que em primeiro lugar vem Deus acima de tudo, em segundo lugar vem a nossa família, porque é ali que o Senhor vai nos preparar para estar ganhando pessoas depois fora da nossa casa, né? Lá em 1 Timóteo 3, versículo 5, diz assim: Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja do Senhor? Então aqui o Senhor já
já nos direciona justamente sobre o que eu estou falando nesse momento, né? Que o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família, né? E depois que a nossa família estiver alicerçada, depois que a nossa família estiver estruturada, bem governada, essa é a palavra, né, usada em Timóteo. Se alguém não sabe governar sua própria família, então assim, a gente precisa, sabe, ter essa responsabilidade dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E como cristãos, nós temos muitos desafios, né, em nossas vidas. E um dos maiores desafios que nós temos é conquistar a nossa família, é levar ela até Jesus, né? Esse é o desejo, creio que do nosso coração, né? Ver realmente a nossa família no altar de Deus. E hoje a gente, infelizmente, acaba vendo pessoas que vivem como santos, né? Dentro da igreja, mas em casa vivem uma vida totalmente ao contrário da imagem que elas passam para as pessoas de fora, né? Sendo assim, o que acaba ocasionando? Todas as pessoas que convivem com essa pessoa, ou seja, o seu próximo mais próximo, que é o seu marido, que é os seus filhos, acabam não tendo nenhum desejo de conhecer a Deus, né? Ao Deus que essa pessoa está apresentando para eles. Né? Não tem o mínimo desejo de conhecer a igreja que essa pessoa congrega. E na maioria das vezes, isso acontece por falta de testemunho dentro da sua própria casa. Né? A pessoa acaba não dando motivo para que a família venha a desejar ter uma vida como a sua. Em alguns casos, as pessoas dizem, eu creio que todos nós já escutamos alguém dizer isso: eu nunca vou querer ser crente. Quando eles dizem isso, né, eles estão querendo dizer o quê? Que eles não querem ser como aquela pessoa que eles convivem diariamente, aquela pessoa que não tem paciência, aquela pessoa que reclama de tudo, aquela pessoa que não se relaciona, né, muitas das vezes com a sua própria família, né, se coloca num patamar acima da sua família. Porque eu tenho Deus, você não tem Deus. Essas pessoas acabam dando mau testemunho dentro da sua própria casa e não sabem, porque muitas das vezes as suas famílias pegam aversão de Deus, porque você, né, aquela pessoa é o retrato, é a carta de Deus. Aquelas pessoas esperam ver Deus na vida daquela pessoa, e o Deus que ela está vendendo, a imagem que ela está passando é uma imagem distorcida, que não tem nada a ver com Deus, né? Então, meu querido irmão, para que a gente conquiste a nossa família, qual que é a chave? Qual que é o segredo? A gente precisa viver o evangelho em nossa casa. Que você jamais venha se esquecer disso. Que a sua casa, que a sua família, que o seu marido, que seus filhos são o seu primeiro ministério. É necessário que você seja testemunha de Cristo a todo tempo. Desde o seu acordar até o seu dormir, você precisa testemunhar Cristo a todo tempo, dentro da sua casa, fora da sua casa, na sua escola, na igreja, no supermercado, na fila da lotérica, né? Mas como hoje a gente está focando na nossa família, eu não quero sair muito desse tema. Então a gente precisa, sabe, ser essa carta. Nós somos cartas, nós somos testemunhos de Cristo. O que as pessoas têm lido através da sua vida, né? Nas linhas que elas leem da sua carta, como Jesus tem se apresentado a elas? Né? Esse é um momento para a gente parar e refletir. Né? Muitas das vezes as pessoas passam anos orando pela conversão do seu marido, do seu filho, e as coisas não acontecem,
Mas a gente precisa também, sabe, não que a gente não tenha que orar, a gente tem sim que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que declarar, a gente tem que profetizar sobre a nossa família, mas em primeiro lugar, nós temos que ser o testemunho vivo. As pessoas precisam ver Cristo em você. O seu marido precisa ver Cristo em você. Não adianta você pregar a palavra e você não viver a palavra, porque ela não vai surtir efeito, né? O Senhor já nos ensinou a respeito disso. Não sejam ouvintes, não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes. Então a gente precisa botar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido sobre a palavra de Deus. A nossa vida em tempo integral tem que testemunhar a Cristo, né? Nós precisamos nos fazer conhecidos como aqueles que têm fé, né? Nós precisamos nos fazer conhecidos como Jesus. O que Jesus é para você? Ele não é seu amigo? Ele não é seu conselheiro? Ele não é o seu confidente? Você não confia em Jesus? As pessoas têm que ver isso em você, né? O seu marido precisa ver isso em você. A minha esposa é minha amiga, ela é minha conselheira, ela é minha confidente, eu posso confiar nela, ela é paciente comigo, ela é misericordiosa, né? O seu filho precisa ver isso em você, a sua esposa precisa ver isso em você. Os frutos, né, de Jesus, os frutos do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus, né? Todos nós vivemos momentos difíceis, mas em todos os momentos a gente precisa demonstrar que a nossa fé continua firmada em Deus. E assim, através das nossas atitudes, pessoas desejarão ser como você e ter essa força que você tem, né? É através desse teu posicionamento dentro da tua casa que você vai deixar um legado na tua família, né? Que os teus netos vão falar: poxa, minha avó era uma mulher de fé, era uma mulher temente ao Senhor. Tudo que eu sei hoje foi a minha avó que me ensinou, foi a minha mãe que me ensinou, né? É para isso que o Senhor tem nos chamado, para que a gente venha fazer a diferença, primeiramente dentro da nossa casa. O Senhor confiou essas vidas a nós, que a gente não venha negligenciar, né? Que a gente não venha, em nome de Jesus, viver uma religiosidade, né? De ser crente só da porta de casa para fora. Não. A gente tem que ser crente a todo momento, né? Em nome de Jesus. As minhas atitudes, as suas atitudes valem mais do que muitas palavras. Tenhamos atitude, sejamos carta viva de Cristo aqui nessa terra. Que a gente permita que as pessoas vejam Jesus em nós. Que nós permanecemos orando, jejuando, buscando, né, ao Senhor, em nome de Jesus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então que a gente venha fazer a nossa parte aqui na terra, porque a parte do Senhor Ele já fez, Ele já garantiu, amém? Para a gente finalizar, eu queria ler Zacarias 4:6, que diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Não é por força, não é por violência que a sua família vai aceitar Jesus, mas é pelo Espírito. Então que você venha dar os frutos, usar os frutos, né? O fruto do Espírito Santo dentro da sua casa, em nome de Jesus. Tem uma outra passagem que eu também quero ler para nós, que está lá em Colossenses 4, 5 e 6, que diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam
responder a todos. Amém? Glória a Deus. Então que a gente venha ser sábio no proceder com os de fora nesse sentido, não é os de fora da nossa casa, os que estão fora da fé em Cristo ainda, né? Nós estamos falando da nossa família. Então que a gente venha, sabe, pedir cada dia mais para o Senhor, para que o Senhor nos conceda sabedoria, que a gente não venha mais desperdiçar nenhuma oportunidade de mostrar aos nossos familiares quem é o Senhor, quem é esse Deus tão grande que nós servimos, né? O único que nos dá acesso à vida eterna. Que a gente venha, sabe, sempre ser agradável e temperado com sal, que a gente venha ser manso, que a gente venha ser paciente, né? Muitas das vezes nós temos um dia tão tenso, um dia tão corrido, e às vezes a sua esposa chega em casa e quer contar para você como foi o dia dela, ou o seu filho quer contar alguma coisa para você, e você naquele momento não tem paciência para escutar o que a sua esposa, ou que o seu filho, ou o que o seu marido quer falar. Que a gente sempre venha reservar um tempo para estar em comunhão com a nossa família. É muito importante, sabe, a gente ouvir o que os nossos tenham a dizer. Muitas das vezes a gente é tão bom ouvinte para os de fora, a gente é tão bom conselheiro para os de fora e não consegue ouvir os de dentro da nossa casa, não consegue se comunicar com os de dentro da nossa casa. E isso é muito preocupante, né? Se a gente não tem comunhão dentro da nossa casa, isso não está de acordo com a vontade de Deus. Amém? Para a gente finalizar agora mesmo, eu quero deixar uma frase que diz assim: pregue o evangelho em todo o tempo e, se necessário, use palavras. Amém? Tem tudo a ver com o que a gente falou no dia de hoje. Você é a carta viva de Jesus Cristo. Você tem que testemunhar Cristo a todo momento, a todo instante, dentro da sua casa e por onde você andar, que as pessoas possam conhecer Cristo através das suas atitudes. Amém? Hoje, então, deixa o seu nome da sua família, tire um tempinho para jejuar, para orar pela sua família em nome de Jesus. E mais tarde eu volto aqui no grupo para estar finalizando o propósito e fazendo uma oração por nós. Amém? Amo vocês em Cristo e até uma próxima, se Deus quiser.